Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudo? A nossa quarta semana, e nessa quarta semana finalizaremos o tema 1 de globalização. Esse tema 1, como nós estudamos, ele está dividido em 4 capítulos. Portanto, nessa quarta semana, iniciaremos o estudo do capítulo 4. E aí nós encerramos esse tema 1. Então eu gostaria de começar também com essa frase como motivação para vocês durante essa semana. Se apaixone por estudar, pois é isso que vai tornar o seu sonho realidade. Nono ano, o capítulo 4, organizações internacionais. E aí é importante que vocês, ao passo que estão assistindo essa videoaula, vocês fiquem com o livro de geografia aberto na página 28, que vai estar justamente o capítulo 4, o último capítulo desse tema 1 de globalização. Então vamos estudar agora organizações internacionais, né? O contexto histórico da criação dessas organizações internacionais e seus principais objetivos e desafios. Vamos lá? Então, no primeiro tópico do livro de vocês, traz o seguinte: a criação das organizações internacionais. É preciso fazer esse recorte histórico e entender que, em meados do século passado, do século XX, intensificaram as relações entre os países, né? Essas relações políticas, econômicas entre os países, motivados principalmente pelo processo da globalização. Então, a globalização ela trouxe uma integração cada vez maior, né, mais intensa na relação entre países. E é justamente nesse contexto que várias organizações internacionais, que é justamente, né, o foco, o objetivo do nosso capítulo, desse capítulo 4, que serão fundadas e que passaram ao longo desse século, né, por um papel de destaque desde então, desde o seu surgimento. A maioria surgiram no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, durante aquele período denominado de Guerra Fria. Lembra que estudamos isso no oitavo ano? Na oposição entre o sistema capitalista e o sistema socialista. E é o período de consolidação, como nós falamos agora há pouco, né, do processo de globalização, da intensificação das relações entre os países. Essas organizações internacionais, elas se tornaram importantes. Elas tinham uma função de ordenar as relações entre os países, seja nas questões políticas, seja nas questões econômicas. Então, diante desse contexto, né, de ordenar as relações entre os países, é que surge, vamos dizer, a principal organização internacional até os dias de hoje, né, que é a Organização das Nações Unidas, que nós chamamos de ONU. Essa Organização das Nações Unidas, ela substituiu uma outra organização internacional de nome Liga das Nações. Essa organização ela fracassou no seu objetivo. Ela foi fundada após a Primeira Guerra Mundial e o principal objetivo era justamente fomentar a paz nas nações. Porém, nós sabemos e a história diz que ocorreu o quê? A Segunda Guerra Mundial. Então a Liga das Nações ela perdeu justamente, né, essa força, né, dentro do seu objetivo, não garantiu. Então o mundo voltou novamente a ter um conflito intenso entre nações. Então, nessa tentativa, né, de, mais uma vez, organizar um fórum do diálogo universal, a Liga das Nações agora perde espaço e foi substituída pela ONU, Organização das Nações Unidas. Então, o contexto histórico é após a Segunda Guerra Mundial.
O principal objetivo da ONU é o mesmo objetivo que tinha lá a Liga das Nações, né? Fomentar a paz entre as nações, evitar conflitos entre as nações. É lógico que ocorreu ao longo da história, né? E ainda ocorre durante o século XXI, muitos conflitos, mas nós sabemos que esses conflitos eles são repudiados pela ONU. A ONU também tem um objetivo de mandar missões de paz entre os países para poder garantir a paz em um determinado país que está à beira de um determinado conflito. Vou trazer um exemplo para vocês. A participação do Brasil em missões de paz organizadas pela ONU, o Exército Brasileiro lá no Haiti. Então, essa região lá do Haiti, né, por intenso conflito, o Brasil, no seu exército, né, tinha essa missão de garantir a paz naquele país. Desde 2004, essa missão de paz ela se estendeu até o ano de 2017. E mais outros objetivos, são diversos objetivos ligados a essa importante organização internacional que é a ONU, né? E um desses objetivos é garantir o fomento da diversidade cultural. Então, para isso, a ONU tem como um de seus objetivos, né, atingir o que se denomina de cultura de desenvolvimento. Vamos entender essa cultura de desenvolvimento que está relacionada a valores que devem ser ressaltados para toda a sociedade, né, de todos os países. Então, valores da educação, da comunicação social, das identidades culturais, né, por meio da cidadania democrática, do desenvolvimento humano, da recuperação e do desenvolvimento uniformidade cultural. Então, para isso, nós temos para até o ano 2030, né, 2015 até 2030, então nós estamos nesse intervalo, né, 2020, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, são 17 meios, valores que a ONU ressalta para que a paz possa, né, triunfar nas relações políticas entre os países. A cultura do desenvolvimento, ela investe no aprendizado da cultura da paz e preconiza justamente uma convivência pacífica entre as diferentes culturas, entre os diferentes estados nacionais. Para atuar em diversas frentes a que se propõe, né, a ONU ela dispõe de uma diversidade de organismos especializados. Aí eu cito aqui para vocês a Unesco, né, que é a Organização das Nações Unidas, voltadas para a educação. Nós temos a OMS, que é tão debatida agora nesses tempos, né, de pandemia. A OMS é a Organização Mundial da Saúde. Então, são organismos dentro da ONU. E aí, especificamente, ela possui os seus objetivos. A Unesco para fomentar o desenvolvimento educacional, né, a OMS em defesa da saúde. E essa cultura de desenvolvimento, como nós falamos, ela investe muito na questão da educação. E a educação ela está aqui, pautada principalmente nesse intuito, né, de buscar a paz, a convivência pacífica entre as diferentes culturas. Ela está aqui, relacionada ao 16º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que diz paz, justiça e instituições eficazes. Outra instituição importante que está ligada também à ONU é a Organização Mundial do Comércio. E aí destacando aqui a palavra comércio, que é uma prática que remonta à antiguidade. Essa prática, né, o comércio, a troca de mercadorias, né, os valores dados a mercadorias, teve um grande impulso num período de consolidação do capitalismo, do sistema capitalista, durante ali dos séculos XV até durante o século XV, século XVI, e que se estende até o século XIX. Então você tem um grande impulso nos séculos XV e XVI, principalmente motivado pelo capitalismo comercial,
né? Você tem uma consolidação do capital, uma acumulação que vai possibilitar o desenvolvimento dos primeiros estados modernos, que nós conhecemos por países, e que mais tarde, em virtude das revoluções industriais, lá no século XIX, é que a produção de mercadorias vai aumentar consideravelmente e esse comércio internacional ele vai intensificar. Então, gradativamente, ali durante o século XV até o século XIX, você vai ter uma intensificação das relações comerciais entre os países. Então, ocorre uma velocidade com que essas nações elas começaram a importar, comprar produtos, exportar, vender mercadorias, produtos. Ao longo do século XX, vai intensificar ainda mais essas relações. Daí, cria-se uma necessidade de fundar um organismo que vai regularizar, né, regular esse comércio entre os países, ou seja, o comércio internacional. Assim, em 1947, observe aí o contexto, após a Segunda Guerra Mundial, né, nesse período de fundação também da ONU, substituindo a Liga das Nações, foi criado o GATT, o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras, né? GATT, que seria uma sigla em inglês. O GATT, esse Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras, era justamente uma organização que regulava o comércio internacional. Só que em 1995, esse órgão, GATT, ele passou a se chamar Organização Mundial do Comércio, ou seja, OMC. Uma das principais ações da Organização Mundial do Comércio é promover reuniões entre os países, a fim de estabelecer o quê? Acordos comerciais no âmbito mundial. Essas reuniões entre os países dentro da OMC, elas são chamadas de rodadas. Aqui está em vigor até os dias de hoje, iniciou no ano de 2001. Várias rodadas já ocorreram, né? Vários documentos foram assinados pelos países que fazem parte da OMC para justamente estabelecer esses acordos comerciais. O último acordo comercial, né, a última rodada, grande reunião promovida pela OMC, é conhecida como a Rodada de Doha. Doha é uma cidade localizada em um país, né, chamado Catar. Então, nesse país, os países integrantes da OMC, né, iniciou no ano 2001 um conjunto de acordos comerciais em âmbito mundial. Geralmente, o principal assunto de uma rodada, né, dessas reuniões entre os países é justamente a questão das barreiras comerciais. Essas barreiras comerciais, eu entendo que elas possuem uma função, né, de proteger, por isso que o nome aqui, protecionismo, que é uma prática adotada por muitos países. E essa prática, né, de protecionismo, ela vai justamente contrária às ideias, né, de melhorar as relações comerciais entre os países. Então, o protecionismo, essa prática adotada, né, por muitos países, prejudica principalmente a economia, né, e o comércio dos países menos desenvolvidos e países emergentes. O protecionismo, observe bem, diz respeito, olha o conceito, a um conjunto de medidas que protegem a indústria ou o comércio interno, dificultando as importações e a concorrência externa. Tá? Essas barreiras protecionistas, praticadas principalmente pelos países mais desenvolvidos, e aí vou trazer um exemplo aqui, no setor agrícola, os países, né, os governos dos países desenvolvidos concedem o que nós vamos chamar de subsídios.
O que significa subsídios? Ajudas. Ajudas financeiras. Então, nós estamos falando aqui do setor agrícola, subsídio agrícola. Esses subsídios agrícolas, os países desenvolvidos, eles beneficiam os seus agricultores. Daí, esses agricultores, eles passam a produzir seus produtos, do setor agrícola, um preço mais baixo. E lançam no mercado, produtos mais em conta, com preço mais em conta. Qual é o resultado disso? A maioria dos outros países, e aí nós podemos citar o Brasil, que vai justamente exportar esses bens primários, especialmente produtos agrícolas, não vai conseguir vender para as nações desenvolvidas. Por quê? Porque os produtores lá recebem a ajuda dos governos, os subsídios agrícolas, e vendem com preço mais baixo. E aí prejudica, ocorre uma concorrência desleal. Citando aí mais uma vez o exemplo do Brasil. Então, aquela nação que se vê prejudicada em virtude dessas práticas protecionistas ou em virtude dos subsídios, da ajuda, principalmente dada aos governantes dos países mais desenvolvidos para os seus produtores, os subsídios agrícolas, como nós citamos agora há pouco, o governo ele pode, no caso do Brasil, ele pode acionar a OMS, porque se vê prejudicada e reclama lá justamente desses subsídios, principalmente concedidos por Estados Unidos e União Europeia, que são regiões, países desenvolvidos, Estados Unidos e uma região da Europa, desenvolvida. A OMS ela entende justamente que essas questões dos subsídios agrícolas violam as regras internacionais do comércio e prejudicam países como o nosso. A OMS ela é contestada por líderes, por chefes de Estado, por organizações. Por que ela é contestada? Porque ela não garante de maneira igualitária o comércio internacional. Privilegia, em certos casos, as nações mais desenvolvidas. É por isso que há contestação da Organização Mundial do Comércio. Pois muitos estudiosos defendem o seguinte, que as ações dessa importante organização internacional, a OMS, devam favorecer a melhoria dos padrões de vida, devam favorecer um crescimento mais estável dos países, com ampla ganho de renda, assegurando empregos às pessoas, expandindo a produção e o comércio de bens e serviços. Quando esses objetivos eles não são alcançados, aí se faz muitas críticas a essa organização, a OMS. Desenvolvimento e crescimento econômico não são sinônimos. Observe bem que desenvolvimento econômico, crescimento econômico, não diz respeito às mesmas características que significam cada termo. Numa visão mais ampla, é considerado um desafio para qualquer organização internacional promover um desenvolvimento que o desenvolvimento esteja alinhado às questões sociais. Percebe? Porque quando nós falamos de crescimento econômico, é apenas o ganho que uma determinada nação, que um determinado país pode obter riquezas. Porém, crescimento econômico ele deve estar alinhado ao desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele está diretamente relacionado às questões sociais. E quais questões sociais nós podemos citar que vai implicar no melhor desenvolvimento? Melhoria na qualidade da saúde, melhoria na qualidade da educação, melhoria nas questões de saneamento básico dos países. Essas questões sociais resolvidas, aí sim você tem desenvolvimento, alinhado, logicamente, com o crescimento econômico. O desenvolvimento tecnológico, que é pautado principalmente pelas nações mais desenvolvidas. O desenvolvimento tecnológico ele pode ser, logicamente, ter pontos favoráveis, positivos. Pode aumentar a produção de determinadas mercadorias, agilidade. Porém, ela
pode trazer também questões negativas, principalmente relacionado ao prejuízo do trabalho humano, ou seja, a geração de desemprego. Esse desenvolvimento tecnológico traz à tona a questão da inteligência artificial, né, que é tão discutida nos tempos de hoje, né? Que essa inteligência artificial ela é incorporada ao mercado de trabalho, que aí vai justamente gerar desemprego tecnológico. Ou seja, a exclusão de trabalhadores, que eles não conseguem se adaptar a essas novas exigências do mercado de trabalho. Então, o desenvolvimento tecnológico, se por um lado traz benefícios, por um outro lado pode trazer também pontos negativos, principalmente relacionado ao trabalho humano, né, gerador de desemprego. Se olharmos na história, vamos ver que durante o século XVIII, século XIX, a produção mundial de mercadorias, ela deixou, né, de ter essa produção mundial, passou para uma produção mecanizada. E aí, essa produção mecanizada ela vai ter ganhos, ela vai ter percas. Tá? Por exemplo, ganhos, novamente, né? Um aumento na produção de determinadas mercadorias, acessibilidade. Né? Você tem, hoje, você encontra determinadas mercadorias, né, bastante diversificadas. Vai ter percas no tocante ao quê? Ocorre uma maior exploração de recursos naturais para poder fabricar, né, essas mercadorias. Então você tem aí ganhos e percas, né, pontos positivos e negativos. Durante o século XX, nós assistimos verdadeira transformação do mundo, uma verdadeira transformação do mundo, principalmente relacionada ao trabalho, né, favorecido pela microeletrônica, ou seja, facilita o trabalho a microeletrônica. Né? A internet também trouxe grandes transformações, revolucionou todas as áreas das relações humanas. Nós vivenciamos uma era que é dita, né, a era digital, ou então nós estamos vivenciando uma época digital. E todo esse contexto de desenvolvimento tecnológico vai abrir o debate em relação à questão do desemprego, que se torna um desafio dessas organizações. Então, cabe às organizações internacionais, e aqui nós estamos destacando um desafio da questão do desemprego. Cabe a essas organizações internacionais colaborar com mecanismos que possibilitem o ser humano a continuar como protagonista da história. Ok? Então, nono ano, essa foi a nossa aula do capítulo 4 de Organizações Internacionais, encerrando o nosso tema 1 sobre globalização. Se inscrevam aí no canal, nosso canal dedicado às nossas aulas de geografia. Beleza? Agora fiquem com a atividade de vocês. Grande abraço, nono ano.